Assim, o Brasil é um país muito fechado para o comércio. Sempre foi. Um estrago, mas o mundo ainda gira, entendeu? Não é o fim do mundo. O pessoal, quando apareceu, né, no estopim ali, quando veio a tarifa, o pessoal ficou assustado, gerou uma reação muito estridente, né? Bom, vamos lá então, galera. Só deixando aqui vou passar a bola para vocês, mas só para quem não acompanhou, né? Donald Trump anunciou na quarta-feira, os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 50% sobre as importações do Brasil, né? Foi um baita salto em relação ao que era previsto. Em uma carta feita pelo governo americano, afirma que a nova tarifa foi motivada não só pela perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como também pela relação comercial muito injusta com o país, dizendo que ela tem sido longe de ser recíproca. O impacto é econômico, mas a gente também sabe desse impacto político, né? Até pelo lado dessa perseguição ao Jair Bolsonaro. E assim, eu quero deixar para vocês falarem, mas o ponto aqui que eu destaco foi o editorial do Estado de São Paulo, né? Que foi bem enfático a uma crítica à postura do Trump, mas também criticou até o endosso dado pelo Tarcísio de Freitas, que a gente coloca aqui porque é o governador de São Paulo e um dos nomes preferidos do mercado para concorrer à eleição presidencial de 2026. Né? E aqui a gente não está fazendo nenhuma... não tem bola de cristal, não quer ficar fazendo projeção, mas o mercado trabalha com a possibilidade de uma mudança de governo no ano que vem. Embora isso talvez não esteja nada precificado ou pouco precificado, o fato é que isso alimenta uma expectativa no mercado e a gente já vê um ruído aí, não sei o quanto que isso pode afetar até as eleições do ano que vem, né? Mas até já vi gente comparando ao que aconteceu no Canadá, enfim, que uma interferência implícita do Trump acabou afetando o resultado das eleições. Mas, meus queridos, tô aqui para ouvir a opinião de vocês. Começar com você, Daniel, que já veio de fora, e depois o Matheus pode fazer algum complemento. Mas como é que você analisou, né? A gente está aí praticamente 24 horas do anúncio, já deu para digerir, analisar os impactos econômicos, consequências, desenrolar político e reação dos mercados, né? Como é que você está nesse momento digerindo tudo isso que aconteceu? Maravilha. Bom, primeiro aí, de novo, obrigado pela presença, pelo convite, sempre um prazer estar aqui participando. Cara, agora a gente tem um benefício enorme de já ter passado, né, 24 horas, a gente poder analisar o que aconteceu e não fazer uma projeção para o futuro, que é sempre mais difícil. É mais fácil fazer uma projeção para o passado. Assim, o Brasil é um país muito fechado para o comércio. Sempre foi. Eu vim aqui pensando numa piada de muito mau gosto. Acho que o Brasil deve ser mais fechado do que a faixa de Gaza hoje para o comércio. É desse nível, assim, sabe? A gente não tem relação comercial com quase ninguém, a gente não importa, a gente não exporta, a gente basicamente isolado das cadeias de comércio do mundo inteiro. Então, como você é muito isolado para o comércio, a prior que você tem é que o efeito de uma medida de comércio ela é pequena. E no fundo é o que ela vai ser, muito pequena. Ela não vai afetar a economia brasileira numa magnitude muito expressiva. Em parte, assim, a gente exportou nos últimos 12 meses perto de 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Pouco. Em termos do PIB brasileiro, é algo do entorno de 2%. Sim, a tarifa é uma enormidade, 50%. Apesar de que já tinha tarifa sobre aço, já tinha tarifa sobre automóvel, já tinha algumas outras tarifas que estão carved out agora. Você tinha tarifa sobre petróleo também, que também ficou de fora. E o principal produto da pauta de exportação para os Estados Unidos é petróleo e combustível. Então, a gente exporta muita commodity, de todos os tipos, e o que não é commodity, seja ela um pouco mais elaborada, aço também é uma commodity, mas tem celulose, tem suco de laranja, café, carnes e assim por diante. Esses mercados típicos de commodities, a demanda global está lá. Se a demanda americana vai deixar de ser atendida pela oferta brasileira, ela vai ser atendida por outra oferta de algum lugar. E que vai desassistir alguma demanda de um terceiro lugar e que provavelmente vai ser atendida pela produção brasileira ao longo do tempo. Então tem algum efeito de deslocamento dos mercados. Lógico, tem um custo de adaptação, tem custo de contrato, tem custo de você encontrar o mercado, etc. Então alguma coisa você deixa
de prejuízo, mas são mercados em que você não vai deixar de produzir quase nada por conta desse efeito. E outros fatores que são outros mercados aí de produtos mais industrializados, bens um pouco mais elaborados. E óbvio, o principal destaque dele é a Embraer, né, que a gente, 60% da receita da Embraer vem nos Estados Unidos. WEG, IOSP, empresas que têm, de fato, plantas manufatureiras que exportam para os Estados Unidos, essas aí vão sofrer mais, porque daí não é tão fácil você substituir ou relocar o seu produto. Mas do ponto de vista macro, que essas empresas representam no total do país, vai ser muito pouca coisa. Então, assim, a minha praia no começo era assim, o que é ruim, óbvio, é muito ruim, o efeito sobre a economia deve ser pequeno. Aí, o efeito sobre a economia é pequeno, mas é obviamente negativo, então o crescimento vai ser menor do que seria. Se o câmbio se desvalorizar muito, vai ter um período um pouco mais inflacionário, mas agora com o benefício de já ter visto, 2% de câmbio, não faz diferença quase nenhuma, ainda no ano valoriza 11% contra o dólar. Então, assim, do ponto de vista líquido, não vai ser inflacionário estrito sensu. Então vai ser um pequeno downgrade de crescimento ao longo do tempo, com uma inflação que talvez vai ser mais ou menos a mesma coisa, e, assim, impactos moderados a modesto. Onde tem problema? Onde tem mais problema, óbvio, é na questão política. Né? Como é que... Dois problemas. Qual é a reação brasileira à tarifa? Dada a carta do Trump, a carta tem motivações políticas claras. Né? Tanto na questão do Bolsonaro quanto a questão do STF contra, digamos, as Big Techs, que não são óbvios. Obviamente, não tem nada que o governo brasileiro, mesmo que estivesse intencionado, pudesse oferecer como negociação, porque não controla o STF. O STF é incontrolável. Então, não tem nada que, de fato, você consiga oferecer aos americanos nesses dois quesitos que pudesse ser uma oferta razoável do ponto de vista deles e diminuir a questão. No ponto de vista econômico, você vai eu posso oferecer alguma integração comercial a mais, alguma queda de tarifa, poderia, se você tivesse, mas eu acho improvável. Então, o risco que tem, o risco econômico é escalar as tarifas, né? O Brasil impôs, de fato, uma retaliação, e daí veio a retaliação da retaliação, e o Brasil não tem qualquer leverage, né? Desculpa o anglicismo, não tem qualquer leverage sobre os Estados Unidos. Né? A gente é basicamente irrelevante do ponto de vista americano, em qualquer questão. Nós não temos a estatura chinesa, a gente não tem capacidade de bater de frente, a gente tem que, infelizmente, aceitar e tentar negociar e tentar entrar numa pauta comum que seja do benefício próprio para tentar ter algum efeito líquido menos negativo. E daí, óbvio, isso é uma incerteza e é um risco de a gente continuar nessa trajetória que é uma corrida para o poço. As primeiras indicações do governo são razoáveis, assim, comedidas. Vamos estabelecer um grupo de trabalho. Os grupos de trabalho petistas usualmente demoram 5 anos para produzirem algum efeito. Em geral, não produzem efeito nenhum. Mas, enfim, um grupo de trabalho é melhor do que sair já agredindo, chutando canela, etc. E o segundo risco aí é a questão política eleitoral. E agora você está, digamos, ressuscitando um inimigo comum, um inimigo externo, alimentando muito a questão da polarização. Bolsonaro teria sido ele o responsável pela imposição da tarifa. Enfim, é a questão de versão narrativas e daí cada um vai ter a sua opinião. Qual é a minha? A minha, eu acho que, honestamente, vai fazer muito pouco efeito. Eu não acredito que isso tenha efeito grande e muito menos duradouro no ponto de vista da dinâmica eleitoral. Que o eleitorado brasileiro vai estar polarizado na eleição, isso é uma verdade, como já era antes do dia 9 de julho. O eleitorado brasileiro está polarizado há muito tempo e o PT não depende de iniciativas do Trump para aumentar o nível, o calor do discurso e da narrativa e oferecer o nós contra eles. Nós contra eles estavam aqui antes do Trump ter feito as tarifas. Então, francamente, você pega o último Datafolha, eu paro para a gente ouvir gente mais inteligente do que eu a esse respeito. Assim, no último Datafolha, você tem lá aproximadamente 2% do eleitorado
que sequer conhece o presidente Lula. Não sabe que o presidente do Brasil é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 2%. Dá quase 5 milhões de pessoas que não sabem quem é o presidente do Brasil. E eu arrisco dizer que uns 40%, 50% não tem ideia de quem seja o presidente americano. E uns 90% não tem a menor ideia do que é uma tarifa. E a gente já se esqueceu do escândalo do INSS, que tirou dinheiro de verdade das pessoas e que aconteceu há um mês. Qual é a duração de uma crise como essa? Que não vai produzir um efeito econômico severo, a não ser que seja escalado, e que não produziu efeitos de mercado muito moderados, como o que a gente viu hoje. A bolsa caiu aí 1,5%, 2%, sei lá, nos últimos 2 dias. O câmbio desvalorizou, sei lá, 2%. Os juros subiram mais. Enfim. Então, falei bastante para dizer no final, assim, eu espero que o impacto disso tudo sobre a economia, sobre os mercados e sobre a eleição seja muito pouco relevante. Eu acho que... Eu não lembro quem foi que fez esse tweet, mas é que ontem na grande rede que o mercado financeiro usa, né, o X, o antigo Twitter, já começou, né, agora o Lula já levou em 2026, ou agora o mercado, amanhã é circuit breaker, né, aquelas coisas loucas. E alguém relembrou, né, vamos lembrar que depois do Liberation Day, parece que o mercado todo ia azedar e o S&P tá aí renovando máxima histórica mais uma vez. Então, assim, calma. Torcedores, calma. Mas... Tem que tomar cuidado com essas bolhas de rede social também, né? Eu acho que a rede social, nesse lado, tem uma importância antropológica interessante. Porque se na rede social já tá esse pandemônio, então talvez quando chegar na hora ali, né, dormiu, botou a cabeça no travesseiro, acordou, viu que não é tão enfática assim a mudança. Mas, Spies, queria ouvir suas considerações também. Tem algum ponto que você de concordância, de discordância, não, e trazer um pouco, até um update do que você escreveu no M5M. Ele colocou que assim, exatamente, tem um estrago, mas o mundo ainda gira, entendeu? Não é o fim do mundo. O pessoal, quando apareceu, né, no estopim ali, quando veio a tarifa, o pessoal ficou assustado, gerou uma reação muito estridente, né? Exagerada, que hoje mesmo foi sendo diluída, ao longo do pregão de hoje mesmo. E chamou a atenção mais pelas questões políticas que foram evidenciadas, porque no fundo o Brasil tinha saído pela tangente porque não tem déficit comercial com os Estados Unidos. Aliás, o Brasil possui déficit comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem superávit. Então, ele não estaria na mira daquele tradicional país do Sudeste Asiático para onde foram as indústrias americanas ao longo das últimas décadas. Um esforço americano, inclusive, né? E daí o grande ponto foi assim, na própria carta enviada, ele dava muita mais ênfase à questão política, falava do presidente Jair Bolsonaro, falava da STF, falava da questão envolvendo as plataformas de tecnologia americana, né, que estão sobre agora, né, o radar do STF, e daí chega na questão econômica, que seria, em tese, o pilar, né, do programa dele de reindustrialização, e é meio um copia e cola de outra carta, porque ele cita o déficit que os Estados Unidos têm com o Brasil. Isso não existe, né? Não existe. Então ficou muito estranho. Ele só esqueceu de alterar isso aí, né? Sinal. Cara, eu falei, meu Deus do céu. E existe um pouco disso nesse governo, né? Vai e vem, às vezes atrapalhadas como essa. E daí depende um pouco mais de como vai ser a partir de agora a resposta, como desescala essa situação. Não acredito também fique 50%, né? A ideia é que ele joga pra cima, é o estilo dele, joga pra cima e depois fica no meio do caminho. Mas eu fico pensando na trajetória que a gente observou até aqui, porque o Brasil ele veio junto de um leque de outros países que também foram tarifados, agora foram anunciados, né? Então ele tinha aquela pausa, daí ele foi mandando cartas para vários países, para esses países. O Brasil teve a maior tarifa, sendo que o Brasil, junto com vários países que possuem superávit contra os Estados Unidos, o Brasil aparece lá com seu déficit por questões políticas. Haveria até uma retórica aqui, ou uma argumentação plausível de falar de tarifa proporcional, né, média ponderada das tarifas que o Brasil aplica, mas mesmo assim o Brasil possui déficit, então assim, é meio... Você vai ficar conversando por nada, né? É muito pouco representativo dos Estados Unidos em termos de o que os Estados Unidos estão importando. Então, no final do dia, o que mais me interessou foi a trajetória do que a gente tinha observado, essas tentativas do Trump
assim, mais 3 anos e meio disso, né? Eu fico pensando, caramba, meu Deus, vai ser todo dia. O primeiro mandato foi assim, mas agora está muito mais estridente, mais, talvez um rancoroso, né? Mais agressivo. E no final do dia, a ideia é reindustrializar. Né? Até tem aquele paper do Stephen Miran, né? Que ficou famoso na virada ali do mandato. Existiria uma argumentação até razoável para você reindustriar algumas coisas, mas não no geral. E quando ele aplica uma tarifa genérica assim, ele está tentando falar assim, vou reindustrializar tudo, mandem sua indústria para cá. Né? Daí a minha pergunta, a minha curiosidade é entender a sua percepção dessa tentativa americana de reorganizar as cadeias de suprimentos que os próprios Estados Unidos criaram ao longo das últimas décadas, na porrada, né? No porrete. Sendo que, no limite, a gente pode falar que ele nem deveria estar fazendo dessa... Haveria uma argumentação para falar assim, existe indústria para você trazer para dentro dos Estados Unidos e por conta de segurança nacional, que é inclusive o que ele está usando para colocar essas tarifas, mas não haveria um jeito melhor, e não seguindo um jeito melhor, ele fazendo dessa maneira truculenta ao longo dos próximos 3 anos, quais seriam as consequências disso a longo prazo? Né? Como seria, se daria no final essa reorganização? Como você tem enxergado isso? Acho que esse é um ponto, assim, crucial. Até no mês passado, né, referente a maio, eu escrevi um relatório super rápido a esse respeito. E ele dizia basicamente o seguinte, né, o processo de integração e de globalização mundial, ele começou a partir dos Estados Unidos. Né? No final dos anos 80 em diante, e a gente começou a ter, de fato, as primeiras empresas americanas buscando parceiros no redor do mundo com custo de trabalho, em geral, muito menor do que os americanos, para produzir bens fora dos Estados Unidos, e os Estados Unidos importavam para suprir o seu mercado. Né? Daí começa lá talvez com a Nike, né, para quem leu o livro lá do Phil Knight, é realmente incrível a história. Aquilo é o berço, né, desse processo de outsourcing, né, de você terceirizar a produção. De lá para cá, muita coisa mudou. E a organização das cadeias de produto mudou também. Tá? Mas tudo isso, em verdade, em benefício da economia americana.